Ok, retomando então essa questão aqui, a gente vai ter o seguinte, vamos primeiramente montar e processando para ver até onde que a gente vai chegar aqui. Então fica assim, fica limite de quem de x, como aqui é menos 2, fica x mais 2, que multiplica, a expressão que surgiu quando eu apliquei Breuil-Ruffini aqui em cima, foi essa aqui, ó. X ao cubo. Esse zero aqui ele pode ser suprimido. Então, eu posso pegar e ignorar esse zero x ao quadrado aqui. Então, eu vou pular diretamente para o menos 5x. Bom, agora eu vou ter esse mais aqui, vou colocar. Beleza. Sobre. Novamente, x mais 2. Que multiplica, então, essa expressão aqui de baixo. 2x ao quadrado, 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 4x mais 4. Quando x tende a menos 2. Cancela esse x menos 2 com esse x menos 2 aqui. Tá certo? E vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Se eu pegar e substituir de novo, vamos ver quanto que vai dar essa conta. Ó. Acredito que dê 0 sobre 0 de novo. Eleva ao cubo. Aqui esse 0 eu vou ignorar. Menos 5 vezes menos 2. E menos 2. Logo, essa conta deu 0, como era previsto. Aqui tinha dado 0 sobre 0 também. Substituindo aqui embaixo, ó, 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 e menos 4. Deu 0 sobre 0 de novo. Consequentemente, eu vou novamente aplicar Breuil-Ruffini. Aplicando aqui Breuil-Ruffini de novo, a gente vai ter o seguinte. Vou fazer aqui numa folha separada, uma outra folha aqui. Aí teremos aqui, ó, x ao cubo, 0x ao quadrado, 5x menos 2. Zero, menos 5 e menos 2. Aqui eu vou colocar novamente o valor para o qual o x está tendendo. Nesse caso aqui é o menos 2. Aí vamos lá, gente. Pega o 1, multiplica pelo menos 2 e soma com o 0 que está aqui na sequência. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2 mesmo. Menos 2 que multiplica menos 2 dá 4. 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 que multiplica menos 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, eu acabo tendo menos 1 aqui, menos 2x aqui e aqui x ao quadrado. A outra expressão que deu, né, quando eu apliquei o Breuil-Ruffini do denominador, foi essa aqui, ó. Vou colocar o 2 aqui, o 3, o menos 4 e o menos 4 de novo. Aqui eu vou colocar, então, o menos 2 e vou executar o processo novamente. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 3, menos 1. Menos 1 que multiplica menos 2 dá 2. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 com menos 2 dá 4. 4 menos 4 é 0. Então, vai dar isso aqui. Aí, substituindo aqui, pessoal, olha só, vai ficar assim, limite de quem? De x mais 2,
esse menos esse. A conta que apareceu quando eu apliquei Birut-Ruffini aqui em cima foi essa primeira conta aqui, que é o x ao quadrado menos 2x menos 1. Sobre x mais 2 de novo, que multiplica a segunda conta, que é 2x ao quadrado menos x menos 2. Quando o x tende a menos 2. O que vai dar para fazer aqui agora? Dá para cortar esse x mais 2 com esse x mais 2 aqui. Eu vou fazer um teste agora, pessoal, para ver o que acontece quando eu pegar e substituir. Bom, substituindo aqui, ó, menos 2 ao quadrado é 4. Eu pensei que fosse zerar de novo, mas eu acho que não. Aqui vai dar 7, substituindo aqui. E substituindo aqui embaixo, deu 8, 7 oitavos. Alguém pode confirmar se é essa a resposta que eu tinha passado para vocês? Então tá. Bom, eu me enganei. Eu pensei que essa conta aqui, gente, eu fosse ter que aplicar Birut-Ruffini mais uma vez. Mas eu estava errado. Eu pensei que fosse essa, mas não era essa. É uma outra, então. Acontece. Olha, beleza. Então, essa parte dessa conta acaba aqui. Eu vou começar uma matéria nova hoje, que ainda é sobre limites, mas com algumas técnicas um pouco diferentes que não dá para usar Birut-Ruffini. Tá? Ok, então vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês limite de expressões que envolvem raiz quadrada. Vou colocar o título aqui. Eu vou construir uma tabela aqui, pessoal, com algumas expressões para ficar mais fácil para entender. Tá? Essa tabela aqui é o seguinte: de um lado eu vou ter uma expressão e do outro lado eu vou ter o que eu vou chamar de conjugado da expressão. Pessoal, só a título de curiosidade, a expressão conjugado, algumas pessoas, né, certamente viram em números complexos. Quando você trabalha com conjugado em números complexos, a ideia é que você vai pegar e vai trocar um sinal, você vai trocar o sinal de uma das expressões. A ideia que está imbuída aqui é exatamente essa, é a ideia que você vai trocar o sinal de uma outra parte. Tá? Vamos lá, então. Eu vou, então, fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou pegar a expressão e pegar o conjugado dela. Vamos pegar uma primeira expressão, que é essa aqui. Se eu tenho uma expressão com essa configuração aí, o conjugado é ela própria, porém com esse sinal que faz a ligação entre a raiz e o termo sem raiz trocado. Então, o conjugado de A mais B seria A menos B. Esse menos aqui, ele precede a raiz, ele não fica dentro da raiz, fica antes. Então, em suma, o conjugado é trocar o sinal que liga as expressões. Se eu tivesse aqui uma... Então, se fosse o contrário, se fosse A menos raiz de B, o conjugado seria A mais raiz de B. Se eu tivesse uma expressão do tipo raiz de A mais raiz de B,
o conjugado seria raiz de A menos raiz de B. Tá? Se eu tivesse uma expressão do tipo agora, se aqui fosse raiz de A menos raiz de B, então o conjugado seria raiz de A mais raiz de B. Então, em suma, o conjugado é só você pegar e trocar o sinal. Está bem clara essa ideia aqui, inicial, pelo menos, do que é um conjugado? É a própria expressão, porém com o sinal trocado. Quer ver um exemplo bobo aqui? Exemplo. Se você tivesse aqui, vamos colocar assim, é uma expressão do tipo, vamos colocar aqui a expressão, e aqui do lado o conjugado. Se eu tivesse 1 mais raiz de x, então quem seria o conjugado? 1 menos raiz de x, por exemplo. Se eu trocar o sinal. Fosse 2 mais raiz de 4x mais 2, o conjugado seria 2 menos raiz de 4x mais 2. Então, percebam só que você só troca o sinal que está aqui na frente. Fosse raiz de x menos raiz de x mais 1, o conjugado seria raiz de x mais raiz de x mais 1. Então, só troca o sinal que faz a ligação entre as expressões. Entenderam a lógica aqui do que é um conjugado, pessoal, todo mundo? Conseguiram entender essa ideia inicial aqui? Não, Tiago, se fosse conjugado, da maneira que eu passei para vocês, é somente com duas expressões. Se fosse A mais B mais C, tem 3 termos. Tá? Não seria isso aí, não. Tranquilo? Então, conjugado, quando você fala em conjugado, são somente duas expressões. Vamos pensar dessa maneira. Ok, dito isso, eu vou mostrar para que serve isso. Vou colocar aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Olha só o que eu escrevi. Muitas vezes podemos resolver limite de expressões com raiz quadrada multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado. Aí eu vou explicar como é que você vai utilizar o conjugado para resolver alguns limites que envolvem expressão com raiz quadrada. Quando é que vai ser aplicado isso, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Ô Wilson, isso aí eu posso aplicar só quando tiver raiz quadrada no numerador e no denominador? Não, Ou tipo, só quando tem em cima? pode ser somente no numerador, somente no denominador ou nos dois. Beleza. Deixa eu começar com os exemplos aqui, que a gente vai
fazendo, né? A gente vai desenvolvendo o conteúdo. Tranquilo? Mas pode ser em vários casos. Deixa eu começar, então, com um exemplo aqui. Calcular esse limite aqui. O primeiro limite, pessoal, vai ser limite de raiz quadrada. Vou colocar assim, de menos 2 mais raiz quadrada, assim, de 1 mais x, sobre x menos 3. Quando o x tende a terceira. Essa aqui é a continha, pessoal. Olha só, eu tenho menos 2 mais raiz de 1 mais x sobre x menos 3 quando x tende a terceira. Vamos lembrar o seguinte. Por que eu não posso pegar e aplicar diretamente e substituir diretamente esses valores aqui? Porque se eu pegar esse 3 e substituir aqui, ó, quanto que é 1 mais 3? É 4. Raiz quadrada de 4, quanto que é? É 2. E 2 menos 2, quanto que é? É 0. O numerador pode ser 0? Pode. A priori não tem problema nenhum. Só que se eu pegar esse 3 e colocar aqui embaixo também, vai ficar 3 menos 3. Então fica 0 sobre 0. Então, sempre que o denominador for 0, der 0, você não pode pegar e substituir diretamente. Tem que usar alguma coisa para ajudar a resolver. Segunda pergunta. Por que eu não posso utilizar a Brillt-Ruffini aqui? Já que deu 0 sobre 0. Porque Brillt-Ruffini é só se eu tiver polinômios. Expressões que envolvem raiz quadrada não são expressões polinomiais. Entenderam o argumento aqui, pessoal? Então, não pode utilizar Brillt-Ruffini, que é somente para expressões que têm polinômios. Aqui, ó, uma raiz não é um polinômio. Então, a gente não pode aplicar Brillt-Ruffini aqui. Beleza. Mas se eu pegar e substituir, deu 0 sobre 0. Também não posso pegar e substituir direto. Então, multiplicar pelo conjugado aqui é uma boa estratégia. Eu vou explicar para vocês como é que faz, então. Fica limite. Eu poderia ter feito aqui, mas como eu coloquei esse 0 sobre 0 aqui, acabou atrapalhando. Deixa eu reescrever aqui embaixo e fazer a conta, então. Beleza. Pelo que eu defini para vocês, quem é que vai ser o conjugado aqui dessa conta? Menos 2. Menos 2. Raiz de 1 mais x. Isso, menos 2 menos raiz, está correto. De 1 mais x. Segunda pergunta, eu vou multiplicar só o numerador ou vou multiplicar o numerador e o denominador? Os dois. Os dois pelo seguinte, pessoal, eu sou obrigado a multiplicar os dois aqui, porque se você multiplicasse apenas o primeiro, você teria uma desigualdade, você não manteria a igualdade. Se você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo termo, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Se você pegar e multiplicar por 1, você mantém a expressão original. Assim, quer ver? Aqui, na verdade, eu vou repetir. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado aqui. Então, tudo que você faz com o numerador tem que fazer com o denominador para você não alterar a sua conta. Agora, vamos com bastante calma aqui para todo mundo entender. Olha só. A primeira parte que eu vou multiplicar normalmente, ó, menos 2 que multiplica menos 2, vai dar 4 positivo. Beleza. Isso aqui, na verdade, pessoal, você acaba tendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, quando você tem uma expressão que multiplica por uma expressão similar, onde a diferença entre as duas é apenas o sinal que liga assim, é só multiplicar o primeiro termo com o primeiro e o segundo com o segundo. Tá? O primeiro aqui com o primeiro e o segundo aqui com o segundo aqui. Então, olha, menos 2 que multiplica menos 2 vai dar quanto? Vai dar 4 positivo. Esse mais com esse menos fica menos. Isso é muito importante prestar atenção. Agora, essa raiz com essa raiz aqui, uma raiz cancela com ela própria, porque ficaria 1 mais x ao quadrado
Então, ficaria raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Logo, ao quadrado aqui vai cancelar com a raiz. Vai sobrar só essa parte interna. Percebam que aqui eu tive o cuidado de colocar entre parênteses. Por quê? Porque esse menos aqui, que eu estou destacando aqui, ó, esse menos, ele vai multiplicar tanto 1 quanto x. Multiplica os dois elementos aqui. Certo a ideia? Tranquilo? Aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar em forma de multiplicação, mas sem aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, eu vou colocar aqui um x menos 3, que multiplica um menos 2 menos raiz de 1 mais x. Eu não vou desenvolver essa multiplicação, porque o meu intuito aqui é simplificar os termos semelhantes. Olha só, 4 menos 1 vai dar 3. Esse menos vale tanto para o 1 quanto para o x. Então, esse numerador aqui, ele fica assim, fica 3, né? Fica 4 menos 1 menos x sobre toda essa expressão que está aqui embaixo. Aí, beleza. Ó, quanto que é 4 menos 1? É 3. Aqui, gente, eu quero muita atenção de vocês, que eu vou pegar e vou ajustar essa conta aqui de cima para poder cortar com esse termo comum aqui de baixo. Lembre o seguinte, similar ao que acontecia quando eu aplicava Brillouin-Ruffini, aqui também eu vou ter que formar um termo comum, né? Eu vou ter que extrair um termo comum para a gente conseguir pegar e simplificar. O termo comum sempre é o x menos o valor para o qual ele está tendendo. Nesse caso aqui vai ser x menos 3. Preste muita atenção que eu vou pegar e vou ajustar essa conta aqui em cima. Só um minuto. Deixa eu pegar um lápis aqui. Retornando aqui, gente, ó, olha só. Então, vou pegar essa expressão aqui e vou dar uma ajustada nela. Como assim ajustar? 4 menos 1 é 3. Eu posso cortar 3 menos x com x menos 3? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, não pode cortar de imediato. No entanto, olha só a estratégia aqui. Eu posso pegar aqui e colocar um menos em evidências. Se você colocar um menos em evidências, vai ficar assim, menos 3 mais x. Olha a propriedade distributiva aplicada ao contrário aqui. Ó, menos que multiplica esse menos aqui, daria o 3 aqui. Esse menos com esse mais aqui, daria o menos x aqui. E essa conta aqui, agora sim, ela é igual a x menos 3. Então, esse x menos 3 que está aqui, eu posso cancelar com esse x menos 3 que está aqui. E vai sobrar apenas o menos aqui em cima. Mas sobrar o menos fica implícito que aqui na frente tem quem? O menos 1, né? O menos sozinho assim, na verdade, equivale a você ter o menos 1. Ou seja, essa conta aqui, ajustada, ela acaba dando menos 1, que multiplica x menos 3, que dá para cortar com x menos 3 aqui. Quando é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso sempre que eu tiver que trocar a posição dos elementos. Se é menos 3 mais x, eu preciso de um x menos 3, é só colocar o menos 1 aqui em evidências que eu consigo pegar e trocar a posição dos elementos. Ó, 3 menos x, apareceu menos 3 mais x, que equivale a x mais 3 e cancelou com esse. Resumo dessa história aqui, vai ficar limite de menos 1
que é o menos 1 que sobrou aqui em cima, sobre menos 2 menos raiz de 1 mais x quando x tende a terceira. Eu substituindo pelo 3 agora, não vai zerar mais o denominador. Então, é só pegar e substituir diretamente. Percebam só, olha, substituindo. Fica menos 1 sobre menos 2 menos raiz de 1 mais 3. Um mais 3 dá 4, raiz de 4 é 2. Então, fica menos 1 sobre menos 4. Que então vai dar 1 sobre 4. Eu vou deixar vocês olhar essa conta aqui, pessoal, e fazerem perguntas, que eu acredito que isso aqui não é tão trivial, não. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, pessoal, sobre essa conta? Deixa eu ler aqui, Robson. Vamos lá. Se eu não quisesse usar o conjugado, eu poderia fazer a substituição de variável fazendo 1 mais x igual a t ao quadrado? Poderia. Eu não sei se você teria lucro ou prejuízo com isso. Que aí você teria, no caso, 1 mais x igual a t ao quadrado, eu concordo com você, tiraria, ficaria... Aí teria que ajustar isso aqui, teria que ajustar o x aqui também. Uhum. Sim, teria que ajustar os dois, né? Teria que ajustar tanto t, tanto aqui, quanto o t aqui. Eu nunca fiz assim não, Robson. Eu teria que fazer um teste se funciona sempre. Eu confesso que eu nunca fiz dessa maneira não. Seria uma coisa nova para mim. Ah, tá. Eu vou fazer um teste. Sempre funcionou, ok, porque eu realmente nunca utilizei, nunca tinha ouvido falar dessa outra técnica aí, não. Bom, eu vou fazer mais um exemplo, pessoal, utilizando essa ferramenta que eu expliquei para vocês aqui. O próximo que eu vou fazer com vocês, ele é um pouco diferente, tá? É o seguinte, vamos lá. Na verdade, esse que eu vou fazer aqui, ele acaba sendo um exercício. Vou fazer um exercício como sendo um exemplo. Seria o número 41, a letra A dele. Calcular o limite de 3 menos raiz de 10 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Quando x tende a 1. Quando x tende a 1. Muito bem, gente, vamos lá. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aquele teste para ver se dá 0 sobre 0. Se eu colocar o número 1 aqui, vai ficar 10 menos 1, que é 9, raiz de 9 é 3. 3 menos 3 dá 0. Se eu colocar aqui, vai dar, no caso, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, fica 0 sobre 0. Está nas condições de multiplicar pelo conjugado. Aí, no caso aqui, o conjugado vai ser quem? Vai ser
3 mais raiz de 10 menos x. Lembra que é só pegar e trocar esse sinal que está aqui. Fecha. Sobre. Novamente aqui, 3 mais raiz de 10 menos x assim. Aí, pessoal, a primeira coisa aqui é multiplicar, né? Vamos começar a multiplicação efetivamente. Ó, esse 3 multiplica por esse 3 aqui, que vai dar um 9. Esse menos com esse mais aqui dá um menos. Agora, essa raiz acaba sumindo. E vai sobrar aqui dentro, então, o 10 menos x. Ó, 3 vezes 3 dá 9, menos com mais dá menos. Aí, raiz com raiz cancela, vai sobrar essa parte interna aqui. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre um x ao quadrado menos 1, que multiplica tudo isso aqui. Lembra que você coloca em forma de multiplicação, mas sem desenvolver a distributividade aqui. Aliás, espera aí. Vamos lá, então. Quer ver? Vamos lá. Aí, isso aqui com x tendendo a 1. Aí fica limite de quem? De 9 menos 10 mais x. Ó, trocou os sinais aqui. Tá? Sobre. Só um detalhe aqui, pessoal, que vai ser fundamental para a parte sequencial aqui. Se você observar, x ao quadrado menos 1, ele equivale a x menos 1, que multiplica x mais 1. Porque, na verdade, isso aqui acaba sendo um produto notável. Se eu não tivesse visto isso de imediato assim, eu teria que aplicar, no caso, o Brillouin-Ruffini nesse pedacinho aqui, para conseguir distribuir dessa maneira aqui. Porque dessa maneira aqui eu consigo enxergar o termo que eu preciso para cortar. Olha só. Então, lembra, x ao quadrado menos 1 é x menos 1 que multiplica x mais 1. Eu vou escrever essa parcela aqui embaixo. E vou multiplicar, então, por quem? Por 3 mais raiz de 10 menos x. Tá? Quando x tende a 1. Agora, só um detalhe. Similar ao que eu fiz na conta anterior, eu vou fazer nessa conta aqui também. Olha só, 9 menos 10 é menos 1. Então, fica menos 1 mais x. Bom, menos 1 mais x, eu posso pegar e trocar a posição deles. É equivalente a x menos 1. Essa expressão aqui é equivalente a essa. Percebam que, nesse caso aqui, eu não precisei colocar ninguém em evidências. Por quê? Porque só invertendo aqui algebricamente, já tem o x menos 1. Quem está aqui embaixo é exatamente o x menos 1. Então, eu posso pegar e cancelar esse x menos 1 aqui com esse x menos 1 que está aqui. Se eu cancelo, pessoal, tudo aqui em cima, quem é que vai sobrar quando você cancela? Sobra o número 1. Então, fica 1 sobre toda essa expressão aqui de baixo. Beleza, então, vamos lá. Vai ficar assim, 1. Substituindo, ó,
vai dar a seguinte conta aqui. 1 mais 1 que multiplica 3 mais raiz de 10 menos 1. Moral da história fica assim, 1 sobre 1 mais 1 dá 2 vezes 10 menos 1 vai dar 3. 10 menos 1 vai dar 9. A raiz de 9 é 3. Então fica 3 mais 3 que vai dar 6 aqui. Então fica 1 sobre 3 com 3 é 6. 6 vezes 2 dá 12. E dá esse valor aí então, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o ideal é tentar pegar e fazer as atividades, né? Que é aí que você percebe que surgem as dúvidas. Gente, olha só, essa aula eu vou terminar ela por aqui, eu vou passar as atividades para vocês, vou ficar à disposição para vocês fazerem perguntas, tá? Vou ficar online aqui no WhatsApp, vocês podem perguntar que eu respondo. Então, eu queria que vocês tentassem fazer as seguintes atividades. Eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho. No caso da página 43, os números 40 e 41. Certo? Então, pessoal, o que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho a foto, vocês tentem fazer. Tá? E quem tiver dúvida, estou à disposição para poder responder. Tá? Então, se ninguém tiver mais nada para perguntar, desejo uma boa noite e a gente se vê amanhã na aula de Geometria Analítica, então. Boa noite.